Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Quero convidar para que você abra sua Bíblia em Daniel capítulo 6. Livro de Daniel, capítulo 6. Nós trataremos de todo o capítulo, mas por enquanto nós leremos dos versículos 1 a 9. Daniel capítulo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que se não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado porque o Senhor sempre nos ensina, e através dessa história nós aprendemos a respeito da integridade e fidelidade de um homem que, a despeito das situações e histórias de vida, ele permaneceu fiel e firme nos teus caminhos. Eu quero rogar ao Senhor, ó Deus, para que nos dê clareza a respeito dessa tua palavra e nos ensine a sermos fiéis ao Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos conduzido diante de toda a história, e mesmo que muitos aqui, ó Deus, passem por tribulações, dificuldades, ensina-nos, ó Deus, a caminharmos contigo cotidianamente, diariamente. Firma os nossos passos no Senhor, e que o Senhor seja glorificado através da nossa vida e do nosso testemunho. Nós oramos assim, ó Deus, confiados no nome santo de Jesus. Amém. Creio que uma das qualidades ou características mais importantes ou imprescindíveis da vida cristã é a integridade. E é sobre ela que nós vamos falar e meditar nesse tempo aqui que nós passaremos juntos, debruçados na palavra de Deus. E por integridade eu estou assumindo aqui o significado daquilo que é inteiro. Não é metade de uma coisa e metade de outra, uma coisa íntegra, ela é inteira. E se nós trazemos isso aqui para o nosso contexto, aquele que se diz que é cristão, ele é cristão por inteiro, não só partes da sua vida. Ele não compartimentaliza a sua fé em algumas áreas e outras não, mas por inteiro ele vive para honrar o Senhor. Ser íntegro é viver de maneira honrada, de maneira a honrar o nome daquele a quem ele professou um dia crer, que é o próprio Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso é ser íntegro, viver para honrar de forma honrosa ao nosso Deus e ao Senhor Jesus Cristo. E se você tivesse a plena certeza de que jamais seria descoberto, se você tivesse a oportunidade de usar meios errados para conseguir dinheiro, ou talvez para trair o seu cônjuge, o seu namorado, ou talvez mentir para se sair bem em alguma situação, ou talvez não pagar as suas contas, ou então colar numa prova que você tem pela frente, se você soubesse que jamais seria descoberto, qual que seria a sua atitude? Talvez a resposta para essa pergunta, se isso mexe um pouco com você, talvez isso vai demonstrar a integridade, ou o conceito, ou o valor que nós damos para a nossa integridade, ou o grau de integridade que nós temos diante do nosso Deus. Eu creio que
A gente tem sentido falta disso nos nossos dias, de pessoas, de homens íntegros, que vivem de acordo com aquilo que falam. Gente que é inteira, sem máscaras, não é duas faces, que fala uma coisa e faz outra, mas a gente íntegra, que vive para honrar, exatamente como nós dizemos aqui no nosso meio. O que a gente está falando a respeito do cristianismo é gente que vive aquilo que professa. E eu creio que nós precisamos de modelos, exemplos de integridade, para que a gente possa se espelhar. E a história que nós lemos aqui, uma parte, nós vamos percorrer todo o capítulo, nos ensina a respeito disso. E só para a gente entender um pouquinho melhor, esse capítulo 6, que é o último capítulo desse livro, que é dos históricos, faz parte dos livros das histórias que se relata a respeito de Daniel. Todos os capítulos anteriores falam de histórias, nós vamos relembrar algumas aqui, mas depois disso aqui já vem a parte das profecias, nos quais o profeta Daniel vai dizer algumas coisas que o próprio Deus revela a ele. Mas então a gente tem desde o começo, Daniel junto com alguns amigos, eles vão exilados para a Babilônia. Toda a família deles é dissipada, gente que morre, e eles vão então como escravos. E lá tem a primeira história bem conhecida, que eles resolvem não se contaminar com as iguarias do rei. Eles não comem das mesmas coisas que os outros comem, e no final daqueles dias eles se encontram mais formosos, mais inteligentes, mais fortes do que todos os outros. Passa um tempo, a gente tem um episódio dentro desses capítulos anteriores dos amigos de Daniel dentro da fornalha, no qual eles também são libertos disso. Passa mais um tempo, a gente agora não está sobre eles não estão sob o reinado mais de Nabucodonosor, mas sim de Belsassar, ou Beltesazar, e que desonra o templo e os utensílios do templo. Então, numa noite, aparecem dedos escrevendo numa parede, falando: Belsassar, acabou o seu reinado. E naquela mesma noite, vêm os medos e persas e invadem a Babilônia sobre o reinado de Dario. Então, esse é o terceiro rei em que Daniel está sob a tutela. E diante dessa situação, diante de tudo isso aqui, nós podemos aprender grandiosas lições. O que tem a ver esse texto aqui com integridade? Como que nós podemos honrar e glorificar o nosso Deus através da integridade? E como exemplo da história desse homem, nós podemos ver em primeiro lugar aqui que ele era íntegro, fiel, vivia de maneira honrada diante dos homens. Em primeiro lugar, ele vivia de maneira íntegra diante dos homens. O texto começa dizendo aqui a respeito de Dario, um rei que tinha algumas pessoas sob a sua tutela. Abaixo dele vinham alguns presidentes, eram 3, dos quais um deles era Daniel. E abaixo deles outras pessoas. A gente encontra esses cargos ditos desde o começo, lá dos primeiros capítulos, falando a respeito desses cargos que se tinha. Mas Daniel estava ali, logo abaixo do rei. Mas dentre esses 3, ele se destacava. E o rei era tão chegado, ele gostava tanto, que ele estava pensando em colocá-lo como segundo em todo o reinado, somente abaixo de Dario. Mas então aqueles homens claramente não gostam disso. Não é a primeira vez que eles resolvem tentar contra a vida de crente, de gente que testemunhava e professava a sua fé no Deus de Israel. Mas então eles resolvem fazer um plano. Aqui eles querem então derrubar, tirar Daniel desse posto. Era gente com um coração extremamente corrupto, e não era a primeira vez, como eu disse, não é a primeira vez que isso aqui acontecia, mas era gente que queria tirar Daniel dessa história, porque ele estava se destacando. Mas a gente pode parar para pensar por que Daniel estava se destacando dessa forma. Por que o texto nos relata que dentre todos, Daniel sempre sobressaía? E tem um versículo aqui que nos deixa muito claro a respeito disso, que diz, versículo 3: então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Se você voltar a sua Bíblia uma página aí para o capítulo 4, versículo 8, tem uma narrativa agora de Nabucodonosor. Isso aqui é um contexto anterior, em que Nabucodonosor está dizendo aqui: por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o espírito dos deuses
santos. E eu lhe contei o sonho, e ele vai relatar a respeito do sonho. A gente vê aqui que Nabucodonosor não tinha ideia do que estava na vida desse Beltesazar ou de Daniel, mas aqui o texto está vindo para nós de novo. Ele afirma que havia nele um espírito excelente. Esse espírito dos deuses que Nabucodonosor tinha falado, nós sabemos quem é o próprio Espírito Santo de Deus que habitava naquele homem. E é interessante que aquele mesmo Espírito que habitava nele, em tantos outros personagens que a gente vê, é o mesmo Espírito que habita em nós, que proveu nele Espírito excelente. E perceba bem que a história que nós estamos contando aqui, o personagem principal não é simplesmente Daniel. O nome dele pode ser citado várias vezes, mas isso está mostrando claramente quem é o Deus de Daniel, que o capacitou a ser íntegro diante dos homens. Ele só pôde cumprir isso porque nele habitava esse Espírito excelente, o próprio Espírito Santo de Deus. E por conta disso, por causa desse Espírito que habitava nele, o texto continua dizendo que, versículo 4, que esses homens procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Então perceba bem que a gente está tendo aqui um envolvimento político. Toda a questão aqui é a respeito da vida política de Daniel, porque tinha a ver as coisas do reino. E diz então: não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. É claro que nós sabemos que Daniel era pecador, claramente, porque a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sem exceção. Mas esse homem aqui, ele tinha um grande diferencial, porque eles procuraram na vida pública de Daniel algo para poder acusá-lo, chegar lá e falar: rei, está vendo esse protegidinho seu, esse camarada que andando do seu lado? Então não é quem o senhor está pensando que é, não. Mas eles não puderam achar nada, nenhum caixa 2, nenhum superfaturamento, nada acharam na vida desse homem que pudessem acusá-lo. E é interessante que Daniel não era assim um sacerdote, um pastor, porque às vezes a gente pode falar: mas isso é só para a gente consagrar. Daniel era diferente, né, da gente, porque não é possível, um cara separado, escolhido por Deus, passou por tanta coisa. Daniel era gente comum como nós, não tinha nada de especial. Aliás, tinha um detalhe que nós já falamos aqui, porque nele habitava um Espírito excelente. Gente, isso aqui só foi possível, essa integridade, inteireza de vida diante do Senhor, porque um dia ele resolveu assumir a sua vida inteira para honrar o Senhor. E como que ele fazia isso? Através do seu trabalho. Ele entendia que isso era honrar o Senhor e fazia isso da maneira mais limpa e fiel. E ele servia ao rei não simplesmente por ele. Eu acho que é por isso que a gente encontra depois no Novo Testamento passagens como: faça tudo como se fosse para o Senhor. Porque era a gente que conhecia essa história: sirva o rei como se fosse o Senhor. Era por isso que nós vemos aqui. Por que esse homem vivia dessa forma? Claro, porque habitava nele esse espírito, mas é um homem que entendeu que a sua vida por inteira era dedicada ao Senhor. Não existiam compartimentos: domingo eu vou lá orar e vou aprender do Senhor, mas a partir de segunda-feira, Deus, o meu trabalho, os meus estudos, o meu relacionamento, tudo meu, pode deixar que eu cuido, mas domingo eu sou espiritual. Não tinha essa história na vida desse homem. Isso não deve haver também na nossa vida, aquilo que a gente faz uma separação entre sagrado e secular. É uma dificuldade que a gente vai enfrentar todos os dias, a gente vai viver dessa forma. Nós estamos estudando desde o começo do ano na sala de jovens a respeito de cosmovisão, a maneira como nós entendemos, enxergamos e vivemos no mundo. E eu acho que valeria a pena todos nós aqui, todos vocês lerem mais a respeito disso, porque essa cosmovisão fala exatamente isso. Nós vivemos o nosso dia a dia como para o Senhor. E já imaginou se essa história fosse com você? Se a sua vida pública passasse por esse escrutínio, por essa análise, por essa lente, e fosse vasculhado
tudo a respeito de você. Será que as pessoas poderiam falar como esse texto narra aqui? Olha, não tem nada na vida dele que a gente pode acusar de derrubá-lo. Absolutamente nada. Nós precisamos aprender a ser fiéis diante dos homens, porque isso testemunha a respeito de quem nós servimos e o Deus que nós professamos. É integridade completa diante dos homens em tudo que a gente faz. Mas essa história continua, e logo após esse tópico a gente vê em segundo lugar aqui, que Daniel foi íntegro, e nós também precisamos buscar essa integridade, não só diante dos homens, mas eu acho que é o ponto principal que traz aqui, mas a integridade diante de Deus, andar em retidão diante de Deus, porque o texto continua, a partir do versículo 10, e olha só que detalhes interessantes que esse texto traz para nós. Versículo 10 diz o seguinte: logo depois do rei ter sido ludibriado ali, né? E isso aqui é cumprimento de até uma profecia, porque se falava a respeito das visões que Nabucodonosor teve, que o próprio Daniel interpretou, de uma grande estátua. Eram reinos diferentes, e se fala a respeito de um reino que seria o mais fraco deles. Isso aqui é o segundo reino, que é exatamente o cumprimento dessa profecia. Esse rei era muito fraco diante de todo esse governo que ele tinha. Então as pessoas chegaram para ele, facilmente disseram: rei, faz um decreto. A gente andou conversando aqui, o seu governo, a gente aqui, que nós somos seus conselheiros, nós andamos conversando, e faz um decreto, durante 30 dias ninguém vai poder buscar nenhum Deus, nenhum outro homem. Se não buscar o Senhor, manda para a cova. Vamos fazer isso? O Senhor é grande, o Senhor afinal é o rei. Eu falei: opa, é verdade, vamos fazer isso. E então esse decreto é assinado. Versículo 10 então continua: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus. Agora é o detalhe que faz toda a diferença. Como é que termina esse versículo? Como costumava fazer. Esse texto afirma para nós que quando Daniel soube dessa situação, ele foi lá para sua casa, se pôs de joelhos, durante 3 vezes no dia ele orava, ele conversava com o Senhor, dava graças, ele honrava a Deus, ele glorificava, dava graças ao Senhor. Mas esse é o grande detalhe que faz a diferença: como costumava fazer. Por que aquele homem pôde agir dessa forma, diante de um decreto tão difícil? Eu fico imaginando que Daniel não devia, apesar de ele ter visto tudo o que aconteceu diante dos seus olhos, dos milagres diante dele, que Deus havia proporcionado, eu não creio que ele viu e ficou sabendo um decreto e falou: Daniel, durante 30 dias aqui agora, o rei assinou que se alguém buscar qualquer outro Deus e for achado fazendo isso, vai ser jogado na cova dos leões. Eu não acho que Daniel falou assim: que isso, cova dos leões? Estou sossegado, né? Leãozinho, o que leão pode fazer comigo? Vou para minha casa, né? Vou orar. Eu creio que esse homem deve ter ficado com o coração apertado, porque ninguém diante de perseguição, e agora a gente vê não só perseguição política, mas perseguição religiosa, aquilo que era mais importante e primordial para a vida daquele homem. Agora ele vai para sua casa, se coloca de joelhos e vai orar, mas como costumava fazer. Isso aqui já era rotina na vida daquele homem. E é interessante que tempos depois, passa um tempo nessa história bíblica, teve um outro homem que passou por algo muito parecido. Um homem que foi perseguido, e aí quiseram procurar alguma coisa na vida dele que trouxesse dificuldade, e não encontraram. Então já sei, vamos fazer o seguinte: vamos olhar alguma coisa a respeito desse Deus que ele serve. Será que tem alguma coisa que a gente pode acusá-lo? Tem sim. Ele fala sobre algo e é isso aí que vai matá-lo. Ele fala que é o Filho de Deus, o Salvador, o Rei dos judeus. Agora ele é acusado e morto. Olha só a semelhança dessas histórias aqui. Mas voltando aqui para Daniel, isso fez toda a diferença na sua vida diante de um momento tão difícil.
E o apóstolo Paulo vai nos ensinar algo muito relacionado com isso aqui, porque ele diz lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7: não andeis ansiosos de coisa nenhuma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Olha só, o apóstolo Paulo, eu acho que conhecia muito bem essa história que nós estamos lidando aqui agora, porque ele viu um homem que ameaçado de morte por causa da sua fé. Ele durante 30 dias não poderia ser encontrado fazendo isso. Mas o apóstolo Paulo vem dizer: tem alguma coisa te deixando ansioso? Vai se colocar diante do Senhor, que essas coisas sejam conhecidas diante de Deus, e a paz dele, que excede todo entendimento, vai te guardar. E eu creio que foi essa mesma paz que habitou o coração de Daniel, para poder não simplesmente fechar as janelas. Ele podia ter feito isso em secreto, né? Fora, e teu pai secreto, então seu pai em secreto vai te recompensar. Mas a gente entende um homem aqui que já tinha o costume de fazer isso. E eu creio que outras passagens da Bíblia, por exemplo, aquelas que dizem: importa servir a Deus e não aos homens em primeiro lugar, isso aqui era encharcado no coração de Daniel. E mais uma coisa interessante, um detalhe aqui, porque o nome de Daniel representava exatamente o que ele estava fazendo aqui, porque Daniel diz, esse nome de Daniel diz que Deus é meu juiz, é Ele que vai me julgar. Se tem um rei que está querendo aqui, ou esses homens, né, que passaram a perna, passaram a conversa nele aqui, que estão querendo derrubar a minha fé e acham que por isso eu vou ser julgado, antes importa obedecer a Deus, porque Deus é o meu juiz. Eu posso até passar por julgamento aqui, mas o que vai valer é aquele que eu passar diante de Deus. Então ele permaneceu firme como costumava fazer. Eu creio que tudo é questão de prioridade. Tudo é questão de prioridade. A gente não pode simplesmente dizer que nós não temos tempo para fazer isso aqui. Por que você não tem uma vida devocional diária, cotidiana com o Senhor e busca? Não tem tempo, é tanta coisa para fazer, né? Talvez Daniel pudesse te falar: eu trabalho no governo também, eu sou o segundo do reino, eu tenho algumas coisas para fazer no meu dia, mas por 3 vezes eu paro para falar com meu Deus. A gente estava no final do primeiro culto, né, conversando com o tio Milton, ele veio me falar: gente, mas o que Daniel tinha tanto para falar com Deus, né, para orar 3 vezes por dia assim? Mas eu creio que é exatamente esse tipo de disciplina que a gente precisa. Isso aqui não foi de um dia para o outro, ele foi construindo, porque ele costumava fazer isso daqui. E como é que está seu tempo de oração? Como é o seu costume de se relacionar com Deus? O que precisa acontecer para te fazer ficar de joelhos diante do Senhor? Isso já é cotidiano? Isso já é como você costuma fazer? Ou precisa vir alguma calamidade, precisa vir alguma situação desesperadora para te fazer prostrar diante de Deus? Mas essa história ainda não termina por aqui. Nós vemos um homem íntegro diante dos homens, diante dos seus afazeres. Tudo que ele fazia batia exatamente com a fé que ele professava. A sua vida com Deus, ela continuava a mesma coisa, porque isso era costume dele. Ele sabia que era o Deus que ele servia. Esse Espírito excelente o capacitava a ver assim. Mas também nós precisamos aprender a viver integridade diante das adversidades, dos problemas que surgem na nossa frente. Olha só como o texto continua. Ele diz aí que, a partir do versículo 11, né, que aqueles homens, eles foram diante de Dario, falou: rei, o senhor lembra da promessa do decreto? Eu lembro. O senhor sabe que um decreto medo-persa, ele jamais pode ser revogado, não sabe? Eu falei: sei. Pois é, o senhor fez um decreto que durante 30 dias ninguém poderia buscar outro Deus. Você sabe quem é que está fazendo isso? Aquele rapazinho lá que o senhor gosta tanto.
está pensando em colocar acima da gente aqui. E aí, o texto vai nos mostrar como que Dario ficou. Versículo 14. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Aquele homem gostava tanto, tinha tanta estima e confiava tanto em Daniel, que ele falou: gente, eu preciso tirar, eu preciso pensar uma forma de isso não acontecer, eu preciso livrar esse homem. Mas versículo 15, então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: olha só como que o Dario se refere a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Eu vou continuar, mas isso aqui é só um parênteses para a gente relembrar isso aqui. Daniel não era agente secreto do reino, não. Aqueles homens sabiam que Daniel servia ao seu Deus. Não é à toa que ele vai dizer aqui, depois a gente vai ver no outro episódio, quando Daniel é liberto da cova dos leões, e Dario chega lá no outro dia e fala: Daniel, teu Deus te livrou? Esse Deus que você serve, que ele diz aqui, é a mesma palavra, a quem tu continuamente serves. Esse era o testemunho de Daniel perante aquele rei, de todas aquelas pessoas. O Deus que você continuamente serve, que ele te livre. Então versículo 18: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me ferisse, fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O desfecho aqui então é que o rei percebe a cilada que ele entrou, manda todos aqueles homens e as suas famílias agora serem lançadas dentro dessa cova, e naquele momento todos eles são despedaçados pelos leões. Agora perceba como que foi a reação desse homem diante dessas adversidades, diante desses problemas. Eu não creio que ele caiu, foi lançado nessa cova e falou: ah, leãozinho, né? Não é simples assim. Mas aprove a Deus livrá-lo mais uma vez. E tem um desfecho por que Deus resolveu fazer isso aqui. Mas diante desses grandes problemas, de grandes adversidades que surgiram, era um homem que testemunhou a respeito da sua fé. Ele não surtou. O texto não mostra aqui que ele ficou louco, desesperado. Mas mostra um homem que manteve firme a sua posição no Senhor. Acho interessante nessa história é que nós conhecemos o final dela. Nós sabemos, se estivesse passando um filme, vamos assistir um filme sobre Daniel, e na hora que ele foi lançado na cova dos leões, você não ia ficar desesperado. Você fala: meu Deus, o que vai acontecer com esse homem? É um homem de Deus, ele não pode morrer não. Você já sabe o final. Você já fica tranquilo, Deus vai libertar disso daí. A gente já sabe o final. Eu quero trazer isso para a nossa história hoje, porque em meio às dificuldades, à adversidade, das coisas que surgem ao nosso redor, você também já sabe o final dessa história. A gente às vezes olha para esse contexto bíblico, né, vê uma visão macro, a gente de fora olhando a história e fala: ah, Daniel foi liberto. Mas parece que quando é com a gente, eu estou olhando só isso daqui, essa questão micro aqui, só a mim, e eu não percebo que essa história já foi contada e ela tem um final. O final é que Jesus vai voltar e a gente vai passar a eternidade com Ele. O final é desse Deus que disse, e a gente estudou hoje de manhã, um Deus que disse que jamais nos desampara,
um Deus que jamais nos abandona. Você já sabe o final dessa história, mas quando surgem dificuldades, você perde o sono, você vai procurar qualquer outro meio, até que, eu tenho um Deus que eu sirvo, espera aí que eu vou orar. Mantenha-se firme diante da confissão que você faz, e se vierem perseguições, a gente, graças a Deus, tem essa liberdade de poder cultuar o Senhor aqui, mas existem projetos de lei aí, leis, né, que querem afunilar e cercear tudo que a gente faz aqui. E se um dia chegar esse momento, que Deus nos permita permanecer fiéis a Ele. Para a gente terminar, conta-se uma história de um homem chamado Filoxeno. Ele era conhecido porque era um homem muito sincero. Ele não mentia, não gostava de mentir, extremamente sincero. E ele falava, uma coisa que ele achava, pensava, ele falava. Então, chegou Dionísio, que era um homem que se julgava um grande poeta. E ele fez uma poesia lá e falou: chama lá esse camarada, chama lá o Filoxeno, porque ele vai falar a verdade. E então ele declamou esse poema e Filoxeno falou: olha, ficou ruim demais. Então Dionísio era um cara maioral, ele não gostou dessa história, ele falou assim: você vai para a prisão, vai para a cadeia, eu quero ver para você aprender a ser sincero dessa forma. Ele foi preso. Passa um tempo depois, Dionísio escreve outro poema. Ele falou: agora eu quero ver, chama esse camarada de novo na minha presença. Então ele declama todo aquele poema. E aí, Filoxeno, o que você achou? Filoxeno então olha para os guardas e fala: me leva de volta para a prisão. O que eu quero falar para vocês com essa história é de que mesmo que se chegar um dia a uma perseguição como a gente viu isso daqui, que a gente possa permanecer a nossa confissão firme no nosso Senhor e Salvador. Essa história que aponta completamente para Jesus e a salvação que Ele nos deu. Isso aqui aponta para a confissão que a gente faz como cristão. Aqueles homens narrados lá em Atos, eles foram chamados de cristãos porque eram imitadores de Cristo. Como tem sido o seu testemunho diante dessas pessoas? Eu fechei aqui minha Bíblia e não li a parte talvez mais interessante disso aqui. Eu quero terminar. Quando Dario descobre isso, então, que Daniel havia sido liberto, né? Deus havia guardado ali a boca dos leões, aqueles outros homens são mortos. Então vem o versículo 25, desfecho dessa história. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens, que todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Presta atenção nessa declaração aqui. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. O que a gente pode ver aqui, talvez alguns focam nisso daqui, né? E Daniel prosperou, falou: vou permanecer fiel porque eu vou prosperar. Às vezes Deus não vai te livrar como fez com Daniel, não. Talvez a morte vai ser o seu fim. Mas o que eu quero mostrar aqui, Deus na sua soberania te livrando ou não, eu quero colocar para vocês se a sua vida tem produzido testemunho, assim como esse rei disse. Presta atenção, porque Dario não está falando aqui como um cristão. Ele olhou para a vida de um homem, viu quem era o seu Deus, por causa da integridade de um homem, e pôde dizer: louvado seja o Deus de Daniel. E para a gente finalizar, que tipo de testemunho a sua vida tem produzido? O que as pessoas têm falado do seu Deus a respeito das coisas que você tem feito, dito, as mensagens que você anda postando, que você envia, as conversas que você tem, as atitudes que você toma? As pessoas têm olhado para você e dito: bendito seja seu Deus, louvado seja Ele, porque Ele é quem livra, Ele é quem cuida. Eu espero que a resposta
seja positiva para isso. Senão, todos nós somos chamados ao arrependimento. E nesse momento que a gente vai participar da mesa do Senhor, momento tão precioso para nós, é momento de você assumir esse compromisso diante de Deus. Falou: Deus, me ajuda a ser íntegro diante do Senhor, me fortalece a minha fé, fortalece a minha esperança, porque um dia eu vou prestar contas diante do Senhor. O Senhor é o meu juiz. E esse momento serve exatamente para isso. A gente não faz isso simplesmente lembrando da morte de Cristo, mas Ele nos alimenta, Ele nos fortalece para cumprir essa vida íntegra diante dEle. Que Ele possa nos ajudar e nos abençoar nesse momento.